Olha, estou de volta com Vida Melhor e muito contente de entrar no assunto que foi escolhido para hoje. A gente vai falar sobre um dos assuntos mais presentes na nossa sociedade, né? No mundo que a gente está vivendo, com tanto corre-corre, com tanta agitação, vem forte o estresse. É um problema que afeta todo o nosso sistema imunológico e, de acordo com as pesquisas feitas pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população do planeta sofre com estresse. No Brasil, esse problema atinge 70% dos habitantes, sendo que desses 30% chegam a ter níveis elevadíssimos do transtorno, o que é um grande perigo. Aí eu sempre fico querendo entender, assim, a gente não pode ser estressado, o estresse faz mal, mas será que tem solução? Como é que a gente lida com o estresse? E aí eu tenho um amigo, nós temos, porque ele está sempre presente aqui, que ele é especialista em algo muito interessante. Ele é especialista em gestão do estresse por Harvard. Primeiro que ele é inteligente, né? Porque não é qualquer um que vai estudar em Harvard. Mas eu queria entender se dá pra gente gerir o estresse. Armando Ribeiro, seja bem-vindo. Que prazer estar aqui. Prazer é nosso. Essa coisa de gerir estresse sempre pra mim é muito desafiadora. Eu falo pras minhas meninas e meninos em casa todo dia, gente, vamos relaxar, não podemos nos estressar, mas quando a gente se estressa, a gente se estressa. É verdade. E é importante se estressar. Ele é um mecanismo de sobrevivência, não é à toa que a nossa biologia, ela produz toda essa cascata hormonal, porque ela nos ajuda à adaptação, a lidar com as ameaças, a lidar com sinais de perigo ao nosso redor e dentro de nós. Então, a gente não deseja de verdade o fim do estresse. O que nós devemos procurar é usar o estresse para poder se adaptar mais rapidamente, de forma eficiente, mas controlar a nossa reação aos sintomas de estresse. É isso que hoje todos os tratamentos médicos, psicológicos estão voltados. Então não é, o estresse ele é um mecanismo de sobrevivência fundamental. Ele nos protege, Ele então, nos de alguma protege. forma, tá? Por quê? Hoje a gente sabe que existem várias fases do estresse e a primeira fase do estresse nos torna pessoas mais atentas, mais ágeis, mais rápidas e versáteis. Por exemplo, quando você está com pressa para resolver alguma coisa muito importante, é aquele hormônio do estresse inicial que te dá aquele gás a mais para poder concluir com sucesso. Tá? Isso é um processo evolutivo e nos tornou esse ser que está espalhado no planeta Terra. O grande problema dos nossos dias atuais é que a gente não permanece só nessa fase inicial do estresse. Rapidamente a gente vai para a fase intermediária do estresse, onde os problemas, tanto físicos quanto emocionais, começam a apontar. Então, sintomas de ansiedade, o pânico, a falta de ar, a taquicardia, problemas de pele, queda de cabelo, quer dizer, o organismo começa a sinalizar que existe um custo fisiológico para a manutenção daqueles hormônios. E a gente devia prestar atenção nesses sinais. É que nem um alarme de um carro, né? Algo está errado. Se a gente não der ouvidos a esses sinais intermediários, rapidamente o nosso organismo nos levará ao estado terminal, ao estado de burnout, ao estado de esgotamento. E é nesse estado de esgotamento que as situações mais críticas e importantes do ponto de vista de saúde acontecem, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, doenças ainda mais severas, como alguns tipos de câncer e doenças neurodegenerativas. Então, todas essas doenças, elas não são causadas pelo estresse, mas o estresse é um gatilho que faz o nosso organismo, a nossa genética, a nossa predisposição exacerbar, faz aparecer. Então, quando a gente fala em gerir o estresse, a gente diz que o estresse na fase inicial ele é ótimo, temos que aprender a abraçá-lo, mas o estresse na fase intermediária e final, a gente precisa aprender a gerir. Gerir como? Se autoconhecendo, se auto-observando, né? Saber que todos temos limites. E temos dias que estamos muito mais tolerantes, quer dizer, tem dia que a gente acorda com mais disposição, que você pode ir um pouquinho além do seu limite, mas tem dia que você tem que se poupar. Não adianta acreditar que todo dia é igual. Como é importante o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Como é bom a gente saber quem a gente é, onde é que a gente está, onde é que a gente está indo, né? Isso é muito legal. E é importante a gente sinalizar para as pessoas que, assim, todo mundo tem estresse em algum momento do dia, em algum momento da vida.
Mas o mais importante é diferenciar o estresse pontual, que é normal, faz parte da nossa natureza biológica e mental, Tá. das pessoas que nós chamamos de estressadinhos. Os estressadinhos já não reagem mais a esse estresse pontual. É algo que se torna uma forma de personalidade, um traço da personalidade. E isso geralmente traz custos à saúde e ao convívio com essas pessoas. Quem convive com uma pessoa mais estressadinha, ou seja, que reage de forma menos tolerante ao estresse, a pessoa adoece e a pessoa adoece quem está ao redor dela. Então, um chefe muito estressado, uma parceira ou um parceiro muito estressado, filhos um ou outro mais estressados, que tenham esse componente na personalidade, isso pode afetar o equilíbrio do ambiente no geral. Então, isso pode ser um componente da personalidade da pessoa. A pessoa pode ser, por personalidade, estressada. Ela pode se tornar, pela manifestação da sua personalidade, uma pessoa mais sensível aos hormônios do estresse, logo mais estressada. Mesmo assim, dá para ela mudar esse comportamento, dá para ela tratar. Mesmo assim, hoje, a neurociência fala que existe uma habilidade do nosso organismo chamada de neuroplasticidade e, portanto, por causa da neuroplasticidade, todo mundo pode, com motivação, com empenho, com estratégias bem estabelecidas, pode sim contribuir para uma mudança de um traço de personalidade. Ai, que coisa mais linda. Mostra esse cérebro aqui, pega Olha ele só, pra mim, Ana. eu trouxe Olha o que cérebro. maravilha a gente saber que esse órgão poderoso... Que se desmonta. E ele é E se flexível. monta. Ele também se modifica. Ele se modifica. Olha que maravilha. Ele tem essa propriedade maleável e isso é o que faz com que nós nascemos não prontos, né? É a vida, são as relações, são as nossas interações em família, com os nossos amigos, com a nossa comunidade que faz quem somos. Essa característica maleável é que pode permitir com que pessoas mais estressadas aprendam caminhos de não se estressar, principalmente por aquilo que não presta. Ou seja, aquela coisa da síndrome de Gabriela, que você fala assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu não mudo, eu sou estressada. Pode mudar? Sim, e deve mudar. Pode mudar, sim, e pode mudar por toda a vida. Olha que maravilha. Você sabe que a gente conversou com um querido amigo, apresentador aqui da Rede Vida, o Fábio Papinelli, e ele contou pra gente como é que ele lida com estresse, e ele também faz uma pergunta interessante. Vamos rodar. Oi, Claudinha, boa tarde também ao doutor Armando. Primeiro, é um prazer estar aqui no seu programa, parabéns pelo sucesso de sempre, né, Claudinha? E olha, por falar em estresse, claro, todos nós passamos por estresse, principalmente quem vive nas grandes cidades. Eu, por exemplo, tenho 2 empregos, um na rádio, outro aqui na televisão, na Rede Vida, e claro, a gente passa por várias situações durante o dia em que acabamos nos estressando. E, evidentemente, que eu tenho uma válvula de escape. No meu caso, claro, eu sempre dou uma paradinha, respiro fundo, faço uma oração e procuro, às vezes, me recompor antes de alguma outra atividade que eu faço. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, aproveitando a presença dele aí no seu programa, Claudinha. Queria saber, por exemplo, aquelas pessoas que costumam ouvir músicas calmas, ajuda de verdade a relaxar? Quer dizer, a musicoterapia, né? Quer dizer, ouvir músicas calmas, que nos deixam mais tranquilos, mais calmos, de verdade, ajuda a gente a tirar o estresse? Um beijo para você. Claudinha, sucesso! Obrigada, Fábio. E aí, doutor? Olha só que interessante, né? Isso ele percebe tanto na vida dele, como eu acho que qualquer um de nós percebe o efeito, por exemplo, do estímulo sonoro, que pode ser um estímulo sonoro simples, como também uma música, né, nas nossas reações físicas e emocionais. Existe uma propriedade do nosso cérebro chamada de arrastamento. Como o nosso cérebro ele tem um câmbio, ele tem uma marcha, como num carro, e nós temos diversas ondas cerebrais, das mais lentas às mais rápidas, o que a gente vê hoje nos exames de tomografia? Que ouvir música muda as ondas cerebrais do nosso cérebro. Isso é algo que hoje a ciência consegue enxergar. Então, a música certa, ela evoca, ela estimula, ela produz reações fisiológicas e emocionais. Então, não é subjetivo, né?
é uma evidência científica de que a música certa, ela cria o ambiente certo. E você sabe que me chamou a atenção porque no domingo à noite eu assisti um programa de TV desses americanos e mostrou um caso raro, uma doença rara, de uma pessoa que tinha uma epilepsia causada por um tipo de música. E ela foi submetida a uma cirurgia cerebral, eles tiveram que mexer no cérebro dela e mexeram ali e ela nunca mais teve a epilepsia por conta daquele tipo de música. Eu fiquei impressionada com o poder da música no cérebro, Esse né? é Olha um que efeito coisa. chamado de arrastamento. Incrível. Ou seja, os estímulos, como os estímulos luminosos, como os estímulos sonoros, eles interagem com a comunicação entre os neurônios. E isso pode ser uma ferramenta de uso prático do dia a dia. Eu falo para os pacientes assim, vamos fazer uma playlist, né, para esse momento da sua vida, esse momento que você está vivendo, por exemplo, uma situação difícil no trabalho, né, com maior cobrança, aquela questão da pressão do dia a dia. Crie uma playlist. Geralmente as pessoas ficam lá ouvindo as músicas do rádio ou as músicas que já estão acostumadas, sem perceber que aquelas músicas estão induzindo estados que não são desejáveis naquele momento. Eu tive uma paciente há um certo tempo que ela vinha para o consultório sempre muito triste depois de um final de relacionamento. Até que um dia, perguntando, conversando, ela me falou que ela vinha ouvindo a música do relacionamento. Enquanto ela não se deu conta de que, se ela não parasse naquele momento de induzir a música do relacionamento, nenhuma terapia seria útil. Sim, ia ficar querendo sofrer. E a gente não percebe como que existem várias conexões que o nosso cérebro-mente faz com cheiros, com sensações físicas, toques, roupa, né? Mas contato. cada um tem uma reação a cada tipo de música ou existe uma coisa universal? Tô te perguntando isso porque tem gente que fala assim, os que gostam de rock and roll pesado falam, ai, o rock pesado me acalma. Eu já fico louca com aquilo, aquele barulho todo. Eu gosto de uma música calma mesmo para me acalmar. Olha só que interessante, né? Existe a percepção subjetiva e aí cada um dá o seu colorido. Tá. E existe a comprovação pelos exames de neuroimagem. O que os exames de neuroimagem eles comprovam? Músicas com frequências rápidas aceleram, estimulam, só que na subjetividade da pessoa, ela traduz aquilo como uma sensação agradável, porque já é conhecido, vai para aquele lugar conhecido. Mas então, Ela música traduz- calma, acalma. A música calma, ela diminui as ondas cerebrais. Esse é um efeito físico. Eu vou voltar daqui a pouquinho, já tem perguntas no WhatsApp, viu, gente? Se você quiser mandar a sua também, quer participar, manda. 011 9 50 45 18 40. O assunto é maravilhoso. A gente volta já pra você responder, tá bom? Tô de volta. Você se estressou? Calma. O assunto hoje é estresse. Tem gente que fala, ai, por que parou o assunto? Porque a gente para, toma uma aguinha e volta. E olha, a gente já aprendeu bastante sobre o estresse. Eu gostei muito de lembrar que o cérebro é plástico, ou seja, ele é moldável, a gente pode mudar. A gente só não pode mudar quando a gente morre. Se a gente está vivo, vida é movimento, não fica dura, não fica duro aí em velhos conceitos que de repente nem estão te fazendo bem, né? Então vamos aprender. E a gente vai continuar aprendendo com o Dr. Armando Ribeiro, que é especialista em gestão do estresse por Harvard. E ele trouxe aqui novidades nesse sentido pra gente. Você trouxe o cérebro, mas tem um outro negócio aqui. O que é isso? Então, acabei de voltar novamente dos Estados Unidos e até assim, apresentando no seu programa essa novidade que vai mudar todo o tratamento psicológico e médico do estresse e de muitos quadros de é isso? ansiedade. Deixa eu ver. Ele não está preparado aqui, mas eu queria só trazer para o seu programa a ideia de que hoje, nos consultórios dos Estados Unidos e aqui, de uma forma bastante inovadora, a gente começa a ter a possibilidade da realidade virtual. Ah, isso aqui. Ah, é igual óculos. aquele videoclipe. Tem um videoclipe que o cara bota um óculos desse, aí ele vai para umas ilhas desertas, aí ele fica cheio de namorada. É tipo assim? É tipo assim Ah lá. e mais um pouco. Aí você fica vendo aqui tudo que você quer. Isso. Ai, viaja. Que delícia. E a ideia, é só de trazer para os nossos colegas de casa, é que esse tipo de tratamento hoje já tem comprovação, por exemplo, para diminuição e alívio da dor crônica em pacientes hospitalizados. Que show isso. Por quê? A dor crônica, além de ser uma lesão do tecido, ela está relacionada a toda uma reação emocional e psicológica. Tudo que está no emocional e no psicológico é plástico
e a realidade virtual é uma das ferramentas mais inovadoras para a gente mudar a mente. Fantástico, porque quem está no hospital não consegue ver outra coisa senão, às vezes, aquela janela, aquele cabinho do soro. E nós temos já comprovação, isso em hospitais americanos, de que pacientes que passam por sessões de realidade virtual têm um tempo de melhora acelerado. Por quê? Porque é o passeio no parque, é o passeio no bosque, mesmo sem condições, muitas vezes, de deixar o leito naquele momento. Você aumenta a imunidade, você reduz o estresse. Estar acamado é um dos maiores estressores que pode ter uma pessoa. Você consegue modular a resposta de estresse saindo dessa realidade e indo para uma realidade muito melhor. Agora, para entender uma coisa. Se você não está na cama hoje e se você pode dar uma saidinha, passear, dar volta no quarteirão, parar para observar uma árvore, se faz bem para ali, para quem está internado, para você também faz. Faça isso. 15 minutos de caminhada numa área verde diminui o estresse em 30%, aumenta a oxigenação cerebral, melhora a concentração e memória. É remédio. Vamos tomar desse remédio, né, gente? E é de graça, né? Esse não é complicado. Deixa eu começar. No meu dia a dia, eu fico muito estressada e, às vezes, eu me sinto deprimida. Isso pode chegar a uma depressão de verdade? Infelizmente, sim. Um dos gatilhos para a depressão é o estresse crônico, aquele estresse que você não consegue resolver no dia a dia. Isso vai acumulando muitos radicais livres, desequilibrando o mecanismo cerebral do humor, a serotonina, a dopamina, e isso, ao longo do tempo, se você tiver genética, desenvolve a depressão. Ok. Próxima pergunta. Meu nome é Regina, sou portadora de esclerose múltipla e neuromielite óptica. O estresse faz muito mal para nós portadores. Como posso fazer para me livrar do estresse? Olha, no hospital em Boston, né, no Hospital Escola de Harvard, onde eu fiz o meu estágio, o meu treinamento, tratamento anti-estresse é parte integral de todos os tratamentos médicos, principalmente quando a gente pensa em doenças crônico-degenerativas. Por quê? Cada situação estressante, ela inflama o nosso corpo e ela agrava essa resposta de doenças crônico-degenerativas. A gente traz para o Brasil esse alerta de que não basta tratar com medicamentos e com tratamento convencional sem oferecer aos nossos pacientes, primeiro, educação sobre estresse, segundo, medidas de estilo de vida, medidas que são simples, que as pessoas devem adotar no dia a dia, como hidratar-se, escolher a música certa, fazer a caminhada quando possível, tomar o sol no horário adequado, quer dizer, uma série de pequenas mudanças. Respirar. Esse é um ponto. Eu falei ainda é o começo, há pouco, assim, é o meio e é o fim do lembrar tratamento. quem você é, o que é que você está fazendo aqui na Terra, para onde é que você vai. Propósito. Eu vou para o paraíso, vou para a eternidade. Então, estressar, tá lá. Então, sabe, a gente pode começar a viver melhor. E transformar o estresse num amigo. Por quê? Porque o estresse, ele é uma reação de sobrevivência. O que torna o estresse ruim é, muitas vezes, a nossa reação que agrava essa resposta fisiológica. Legal. Então, busque esse estilo que a doutora acabou de falar, Regina, e força aí no seu tratamento. A Paula Marques, ela é de Goiânia, ela gostaria de saber se estresse e ansiedade podem ser considerados a mesma coisa. Não. Elas têm pontos em comum, mas é fundamental que as pessoas diferenciem a ansiedade como uma emoção ligada ao medo e o estresse como uma reação fisiológica de sobrevivência. Claro que o estresse ele vai estar associado à ansiedade, como também à depressão, como também a tantas outras doenças físicas e emocionais. Joia. A Elaine, ela é de Imperatriz, lá no Maranhão, e ela fala assim, eu passei a ter estresse aos 12 anos de idade, e quando eu estou estressada, eu tenho que comer. Se eu não comer, eu brigo até com o vento se ele passar por mim. E com esse estresse, eu adquiri outras coisas, como ansiedade, dor de cabeça, fiz sessões com psicólogos e psiquiatras. Eles disseram que eu sou assim por conta dos abusos que eu sofri na minha infância, mas não disseram como eu posso fazer para melhorar. O que eu faço? Eu já não aguento mais, me ajuda, por favor. Tá. Ela tocou num ponto que é comum a muitos colegas de casa, que são as pequenas armadilhas que aliviam o estresse momentaneamente, mas ao longo do tempo vão criando um problema maior.
seja a comida em excesso. E que tipo de comida a pessoa geralmente tem vontade? Aquela comida que vai fazer menos bem para o organismo. Então, é o fast food, é o excesso de açúcar, é o excesso de qualquer coisa que não recomponha os nutrientes necessários para o equilíbrio do nosso corpo. Com a comida, algumas pessoas também exageram na bebida, no cigarro, no sexo, no comprar compulsivo. São todos mecanismos mostrando que o estresse ele está excessivo, né, os hormônios do estresse, levando a essas medidas desesperadas e que, infelizmente, a gente sabe hoje em dia não resolvem o estresse. Abusos na infância ou ao longo da vida, sim, são marcas profundas, deixam cicatrizes. O tratamento é longo, mas a pessoa não deve perder a esperança de encontrar ajuda e suporte. Tem que persistir no tratamento médico e psicológico e encontrar um profissional que realmente compre aquela causa, realmente se identifique com esse paciente e que acompanhe ele por um tempo longo. Ou seja, tem como ela se livrar disso, mas teria que ser um tratamento longo, tratamento levado a sério. Então, busque ajuda, vá em outro psicólogo, outro psiquiatra. É importante você não desistir de você, né? A vida é linda. Bora. Agora, a Rosa, ela fala, já tenho diagnosticada a ansiedade. Fiz tratamento e melhorei infinitamente. Mas, às vezes, ainda sinto sintomas e me entristecem muito. Eu gostaria de saber se, como agora, que esses dias tenho sentido os sintomas e tenho que me controlar, se eu devo continuar nessa tentativa ou se é melhor procurar novamente psiquiatra para que eu não volte a ter crise. Ela é de São José do Rio Preto. Cada um sabe aonde aperta o calo, né? Eu sempre digo para os pacientes, a gente deseja sentir nenhuma ansiedade? Não, porque a ansiedade, como o estresse, também é um sinal que nos prepara para lutar ou fugir. São mecanismos de sobrevivência evolutivos. A ansiedade ela pode ser suportável se ela está contextualizada. Você tem expectativa, você está esperando alguma coisa, a ansiedade é normal e bem-vinda. Você acorda no meio da noite com a sensação de ansiedade, como é o pânico, o coração batendo forte, falta de ar, aí são sinais de que você precisa novamente buscar ajuda. Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas podem recorrer ao longo da vida, mesmo para quem já fez tratamento. Ok. Aí vem alguém que fala exatamente no que você tocou agora. Cláudia, sou muito agitada e estressada e perco sono toda madrugada. O que devo fazer? Olha só, o sono é um super marcador da qualidade da nossa vida e de como a gente está reagindo ao estresse. Quem tem muito estresse ao longo do dia, geralmente dorme mal e o fato de dormir mal, você já acorda mais estressado. É quase que um efeito cascata. O que a gente precisa de enxergar? Essa falta de sono já virou uma doença, já virou um problema médico? Tem que tratar. Muitas vezes, no tratamento da insônia, o que vai ser ensinado para os pacientes é gerir o estresse. Então, a gente precisa de ver, caso a caso, se o problema já é uma doença do sono, um tipo de parassonia, né, de insônia, ou se, na verdade, é essa vida agitada do dia a dia que está atrapalhando as boas noites de sono. De qualquer jeito, um está ligado ao outro, o tratamento vai ajudar as duas pontas, né? As duas coisas. Porque para você dormir bem, com certeza vai ser importante você fazer o exercício físico, né? Tirar um pouco os estímulos no final do dia, que é a higiene do sono, evitar o celular, o tablet na cama, né? Sejam tecnológicos, sejam os estimulantes. Tem pessoa que ainda hoje peca assim, mas eu não tomo café à noite, mas tomo chá, sem se dar conta que o chá pode ter tanta cafeína, ou próximo da quantidade do café, ou refrigerantes. Então, assim, procure aí na internet ou busque, né, uma consulta para esclarecer dúvidas que podem fazer uma grande mudança na vida da pessoa. E bom sono é qualidade de vida. Sim, aí tem que mexer mesmo na tua vida, porque a sua vida vai ficar mais gostosa. Você vai render mais, você vai ficar mais alegre e vai valer a pena. Faça essas mudanças. Lembra de novo do cérebro? Ele é plástico, ele muda. E aí a gente pode mudar e deve mudar também, né? Com certeza. É uma coisa que eu queria reforçar aqui, que foi falado pelo nosso colega apresentador também, sobre o papel da espiritualidade e da religiosidade. Hoje também a ciência vem comprovando algo que é milenar, é um conhecimento milenar, mas a ciência não tinha ainda provas de que a espiritualidade e a religiosidade bem praticadas, elas são antídotos naturais
para uma vida com muito estresse. Então, quanto mais estresse você está submetido, se você se liga a algo maior do que você, se você enxerga um propósito para toda aquela dor e sofrimento, o seu organismo e a sua mente estão mais protegidos. É quase como uma vacina, só que uma vacina espiritual. Que maravilha. Muito bom. Doutor Armando Ribeiro, ele está no www.armandoribeiro.blogspot, no Twitter Armando_Ribeiro e no Instagram é Armando R, N de navio, N de navio. Muito obrigada Que e até delícia. a próxima. Foi muito bom aprender mais. Com você, viu? Tudo de bom.